Abre agora, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos entrar na palavra dessa noite. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. A igreja, a congregação que se reunia, que congregava, que cultuava na cidade de Corinto. Acharam? Capítulo 5. É muita emoção para uma noite só, irmãos. Acharam? Eu ia dizer que é muito poder de Deus para uma noite só, mas não é muito poder de Deus para uma noite só. Nós ainda não começamos, irmãos, a experimentar. Eu creio que gradualmente nós vamos continuar contemplando o poder de Deus nesse lugar. Amém. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Versículo 3. Se, estão acompanhando? Amém. Se, vírgula, todavia, vírgula, estando vestidos e não formos achados nus. Amém? Como nos encontramos hoje, irmãos? Se a nossa casa terrestre, se a habitação da nossa alma, se o tabernáculo da nossa alma se desfizesse hoje. Já ouvimos que o que é eterno é o quê? A alma. A alma não vai se desfazer. Jamais. Se a alma for lançada no lago de fogo e enxofre, ela não vai se desfazer. A alma é eterna. Agora esse tabernáculo, essa habitação temporária, ela irá se desfazer. Nós temos essa primeira esperança, essa primeira certeza que Paulo tinha. No capítulo 4 ele fala de aflições, de privações, tribulação momentânea. Ele fala, por isso que nós gememos, suportamos, aguentamos e desejamos possuir uma outra habitação, que é do céu, que é eterna. Amém. Ele fala, e nós iremos, contudo, todavia, se quando a casa for desfeita, quando chegar no dia de tu mudar de endereço, quando chegar no dia da tua alma mudar de endereço, a tua habitação será no céu, desde que tu não sejas, desde que eu não seja encontrado o quê? Nu, despido. Amém? Como nos encontramos hoje? Vestidos ou despidos? Abre rapidinho em Lucas 21. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. 21:34. Achou? Amém. Jesus diz assim: olhai por vós. Olhai por vós. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue, se encha
de glutonaria, de bebedice. Que o vosso coração não se encha dos cuidados da vida da terra. E venha sobre vocês de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Esse dia há de chegar. O dia há de vir. O tabernáculo há de se desfazer. Nós estamos nos convencendo que nós somos a geração do arrebatamento. Estamos nos convencendo, estávamos conversando ontem com os jovens sobre isso. Aqui Jesus está falando da sua vinda, da segunda. Aqui o Senhor está falando do grande dia terrível do Senhor. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele disse: olhem por vocês mesmos. Cuidem, vigiem. A partir do momento, meus amados, que nós somos chamados pelo Senhor, cremos e nos batizamos, nós somos revestidos. O Senhor nos veste. Aquilo que Deus fez lá no Éden com Adão e com Eva. A Bíblia diz que Deus fez uma roupa para eles. Sim ou não? Pele de animal, morte, sangue, sacrifício. Assim também o Senhor nos revestiu na sua cruz e no seu sangue. Mas se não houvesse o perigo de nós nos despir, sermos encontrados nus, por que haveria os alertas? Para que Jesus não diria para os seus discípulos: cuidem. Se essa veste, irmão, depois de colocada, não pudesse ser retirada, por que Jesus diria aos seus discípulos: cuide por vós mesmos? Para que esse dia não vos pegue de surpresa. Para que essas coisas que ele foi falando nos capítulos anteriores viessem sobre eles, sobre nós. Amém? Esse tabernáculo, irmãos, vai se desfazer. E uma nova morada nos aguarda. Existe uma morada para aqueles que forem encontrados nus. E uma morada para aqueles que forem encontrados vestidos. Mateus 22, versículo 11. Mateus 22, 11. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava o quê? Vestido com a veste nupcial. E disse: amigo, como tu entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele o quê? Emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos, levai-o daqui, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 14. Porque muitos são os, mas poucos os escolhidos. Porque muitos são aqueles que foram revestidos, vestidos, mas poucos aqueles que não se despiram novamente. Amém, irmãos?
só participará aquele que tiver as vestes nupciais. Aqueles que forem alvos mais que a neve. E quem é que nos torna alvo mais que a neve, irmãos? O sangue de Cristo. Como saberemos se estamos despidos nessa noite? Como saber se estamos vestidos nessa noite? Como poderemos partir em paz para as nossas casas? Não com medo de que o Senhor volte nessa noite ou nos leve nessa noite. Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis 3. Adão e Eva. Eles estavam vestidos ou despidos aqui? Antes do pecado. Eles estavam vestidos, revestidos do Senhor. Não tem como estar nu, não tem como estar em vergonha, irmãos, e ter um relacionamento com o Senhor. Não tem como estar nu e não tentar fugir do Senhor, se esconder do Senhor, não querer ouvir a voz do Senhor, não querer estar em comunhão com o Senhor. Não tem como. Quando nós estamos nu, nós queremos nos esconder, queremos dar desculpas, nós queremos tudo, menos contemplar o Senhor. Amém? Versículo 9, capítulo 3. Chamou o Senhor Deus a Adão. Versículo 9 do capítulo 3. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Não temor, não respeito, medo, pavor. E temi. Por que Adão temeu? Temi, Senhor, porque eu estava nu e me escondi. Amém, irmãos? Mas até esse dia Adão não se escondia do Senhor. Até esse dia, alguns vão dizer, mas eles sempre tiveram nu e perderam a inocência. Não, irmãos, eles perderam o revestimento, eles perderam a presença, eles perderam a habitação de Deus. Amém? Adão falou: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. E Deus fala: Adão, versículo 11. Adão, quem te mostrou que tu estavas nu? Quem te mostrou, Adão, que tu estavas nu? Olha o que Deus pergunta para ele: comeste tu porventura da árvore de que eu te ordenei que não comeste? Irmãos, o que nos faz ser encontrados nus? A desobediência. A desobediência. Amém? Deus falou: Adão, quem te falou que tu estavas nu? Por acaso tu me desobedeceu? Amém, irmãos? Se tu tens obedecido ao Senhor, tu estás revestido do Senhor. Se nós temos desobedecido ao Senhor, nós estamos nus, despidos. Seremos envergonhados, seremos destituídos, seremos expulsos do jardim, seremos expulsos, irmãos, do convívio. Amém?
Se nós voltarmos os versículos, a vez que eles olharam, desejaram, comeram, nós vamos ver que eles tentaram fazer roupas de folhas de figueira. E o Senhor foi no versículo 21, e o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, roupas de pele, e os vestiu. Amém? Ainda que estejamos, irmãos, despidos, nus, existe uma roupa pronta para ser vestida, colocada. Amém? Feita de pele de cordeiro. Temos obedecido? Gênesis 19. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Irmãos, quem nos veste, quem nos vestiu, não foi a nossa obediência. Quem nos veste, quem nos vestiu, quem tem nos vestido, é a eleição e a graça do Senhor. Amém? Salvação continua sendo de graça e será de graça até o fim. Graça. Favor não merecido. Favor que nós não merecíamos. Adão merecia que o Senhor matasse um animal e fizesse roupa para ele? Não, mas o Senhor fez. Já lá no Éden, a graça estava prefigurando. Nós fomos revestidos. O Senhor decide nos tirar da destruição que está por vir. O Senhor quer nos tirar da destruição que está por vir. A grande maioria, irmãos, não será tomada pela mão e dizer e ouvir: venha, seja livre da grande destruição que está por vir. A grande maioria não vai ter esse privilégio que nós temos, de movido por eleição, graça, ser chamado, ser vestido, revestido, justificado. Amém? A roupa vem de graça e a roupa sai por desobediência, por negligência, por falta de temor, por falta de amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Gênesis 19, 14. A Bíblia diz, no capítulo 19 de Gênesis, que dois anjos vêm visitar a cidade de Sodoma e Gomorra. Em qual casa eles entraram? A de Ló. Por quê? Por causa de Abraão, por causa da eleição, por causa da graça. E Abraão foi eleito por quê? Por causa da graça. Abraão vivia numa terra de idólatras. O seu pai era idólatra. Eleição, graça. Uma cidade inteira estava prestes a ser destruída. E nós já ouvimos que o dia do Senhor virá como um ladrão, de uma forma repentina. E tudo será destruído. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Assim como a atitude do ser humano vai ser parecida, a destruição será parecida. Assim como vai ser em eleição e graça, assim foi também, assim será. Na casa de Ló, eles foram anunciar a destruição e oferecer o livramento. Mas nós vamos ver que alguns negaram. Alguns não obedeceram.
alguns duvidaram, alguns rejeitaram. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, Ló foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. Irmãos, é melhor tu ser tido como louco, lunático, fanático, trouxa. Sabe aqueles nomes todos que eles nos atribuem? Mente pequena. É melhor ser tido como zombador, infantil, ingênuo, acreditar em fábula, do que ser destruído. Os anjos falaram: olha, avisa os teus genros, tuas filhas, tua esposa, e saiam. Os genros, não cremos. Assim como não creram em Noé. Zombador. Ao amanhecer, os anjos apressavam Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, toma tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ló, porém, demorava, e aqueles varões, aqueles anjos, olha só, irmãos, aqueles anjos lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas. Eleição e graça. Eles estavam loucos para ficar. Eles estavam loucos para resistir. Mas a eleição e a graça do Senhor entrou em ação. Pegaram nas mãos. Sendo-lhe, presta atenção depois da vírgula, olha só, sendo quem? O Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram fora da Jó, sua mulher e suas filhas mereciam? Não. A vez que o Senhor foi misericordioso com eles. O Senhor estava os revestindo. O Senhor estava os livrando da destruição. E aconteceu que, tirando para fora, disse: e aconteceu que, tirando para fora, depois de revestidos, disse: agora escapa-te, agora corre, agora obedeça, escapa por tua vida. Veja que agora, irmãos, o Senhor vai dar uma ordem. Eles ficaram lá se amarrando, Deus pega pela mão, através do anjo, e leva eles. Convence. Aí o anjo diz assim para eles: ó, isso é uma ordem. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapar lá para o monte, para que não pereças. Não olhe para trás, para que tu não pereça. Versículo 26. A mulher de Ló desobedeceu a Deus
olhou para trás e foi convertida, transformada numa estátua de sal. Amém? A mulher de Ló, irmãos, desobedeceu ao Senhor e foi transformada numa estátua de sal. Cuidado, irmãos e irmãs. Vamos tomar cuidado. Por que será que ela olhou para trás? Com dó dos seus conterrâneos? Eu creio que não. Suas filhas estavam com ela. Genro, você arruma outro. Provavelmente ela olhou para trás e pensou: minha casa, meu conforto, minhas ovelhas. A vez que eles foram para as montanhas, lugar inabitável, Jó foi habitar numa caverna. Ló, perdão, foi habitar numa caverna. Foi sim habitar numa caverna, irmãos, mas não foi destruído pelo fogo e não se transformou numa estátua de sal. Amém? Quando nós desobedecemos, quando nós sentimos saudade do nosso passado, irmãos, a partir do momento que tu estiver sentindo saudade do teu passado, tu vai se encontrar despido, não revestido. E eu não estou falando somente do passado pecaminoso. Pode ser do passado prazeroso. Pode ser do passado que tu poderias usufruir do teu tempo de uma forma mais individual. Pode ser do passado onde tu não precisava passar privações. Amém? Não olhe para trás. O apóstolo Paulo fala, olha, acho que é em Filipenses, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. O que ele fazia? Olhando para o alvo. O alvo não está atrás, o alvo está na frente. Olhando para o alvo eu prossigo, para a soberana vocação de Deus. A vocação de Deus, irmãos, é nos salvar, é nos livrar desse dia. O Senhor nos tomou pela mão. Eu não queria. Estava lá adorando ao Senhor e lembrando, eu não queria. Eu queria estar cantando outras músicas em outro lugar e com certeza com outras pessoas. Amém? Mas o Senhor quis que eu estivesse nesse lugar, com estes louvores, com essas pessoas. Amém? A alegria, o sentimento que eu queria sentir, o prazer, eram outros. Mas o Senhor quis que experimentássemos estes. Em alguns momentos, ou em vários momentos, só por um momento, não fica lá, só por um momento, volta ao teu passado. Em alguns momentos não era mais prazeroso? Não havia mais conforto? Mais tranquilidade? Sim ou não? Amém? Amém. Volta para o presente, irmãos. Abandona o teu passado. Não estou falando só do pecaminoso, mas sim daquele a qual tu era dono da tua vida. Daquele que o Senhor não precisava ser prioridade. Daquele que tu não precisava repartir. Tudo era teu. Daquele que tu não precisava começar de novo, reconstruir, conquistar. Agora depender do Senhor. Ló estava bem estabelecido. Ló tinha posse. Amém? Deixe o teu passado
para trás. Romanos capítulo 13. Romanos 13. 13 e 11. Paulo deixou escrito assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação, o nosso resgate, o dia de mudarmos de endereço, está na hora de despertarmos do sono, porque o dia de mudar de endereço está hoje mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Veja que Paulo confronta a igreja de Roma. Paulo confronta a igreja de Roma dizendo, conhecendo o tempo, vendo que os dias têm se passado, despertemos do nosso sono. Se tu está dormindo, se o Senhor te encontrar dormindo, tu será encontrado despido. Amém? Se tu estiver disperso, descansando, sonolento, cansado, não sóbrio, como ele fala, seremos encontrados despidos. Amém? Ou não? Sim ou não? Paulo diz, vamos despertar. Porque a nossa salvação está mais próximo do dia em que nós cremos, aceitamos a fé, aceitamos que de graça fomos revestidos, que de graça fomos resgatados, que de graça já não somos mais escravos do medo. Quando nós aceitamos que de graça o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, que de graça nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não foi assim no dia que aceitamos a fé? Que de graça o Espírito habita em nós, intercede por nós, tenta nos influenciar, faz de tudo para nos influenciar. Amém? E a Bíblia diz que naquele dia, ai das grávidas. Amém? Alguns ainda no ventre contemplarão aquele dia do Senhor. A morte ou a vinda do Senhor está mais próxima do que em 2005, quando eu criei. Eu não sei quando foi que tu aceitou a fé, irmãos. Mas hoje, nesse dia, dia 1º de julho de 2018, tu está mais próximo de deixar esse tabernáculo. E o nosso endereço vai depender de como fomos achados, vestidos ou nus. A noite é passada, Paulo diz, versículo 12. A noite é passada. O dia é chegado. Rejeitemos. Rejeitemos. Decidamos. Pois, rejeitemos, pois, as obras das trevas. E o que? Vistamo-nos das armas da luz. Veste, roupa, obediência, decisão.
Eu dou o meu sim para vocês, eu não vou prometer, por isso que não devemos prometer. Eu dou o meu sim para vocês. Porque eu já quis encontrar uma vez salvo, sempre salvo. Não existe, irmãos. Por isso que esse dia eu citei um pregador e eu falei, ó, esse é o melhor dos piores. Melhor dos piores porque ele prega a verdade, prega contra falsos profetas. Mas ele disse que uma vez salvo, sempre salvo. O máximo que pode acontecer, se tu relutar, tu vai sofrer aqui na terra. Mas vai ser salvo no final. Não é isso que a palavra fala, irmãos. Amém? O que fala aqui, irmãos, é que nós devemos rejeitar as obras das trevas, as influências das trevas. Quem é que tem que tomar essa decisão mesmo? Essa decisão? Para que tu não ache que é por obras? Quem tem que tomar essa decisão? Quem é que Paulo está dizendo? Despertem! Vocês que um dia lá atrás já creram, já aceitaram a fé, já foram alcançados pela graça. Já foram alcançados pela graça. Já foram trazidos ao convívio do Senhor. Amém? Salvação é de graça. O discernimento, a clareza de conseguir dizer sim ou não foi dado de graça. Paulo diz, já é passada a noite, é chegado o dia. Para aqueles que o Senhor já chamou. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Lembra que Jesus fala para os discípulos? Não andem em glutonarias, comilanças, festas, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenham cuidado, não deem ouvido, não satisfaçam, não obedeçam quem? A carne em seus desejos. Irmãos, a tua carne não se converteu. A tua carne não vai se converter. É a nossa alma que se converteu ao Senhor. E ela habita num tabernáculo, por isso que Paulo diz, e por isso gememos. Por isso gememos para experimentar um outro tabernáculo, onde não terá mais essa luta constante e diária. Onde seremos revestidos de um tabernáculo feito nos céus. Mas por enquanto ainda habitamos nesse tabernáculo. Por enquanto ainda precisamos, sim, irmãos, andar como de dia, não dando cuidado à carne em seus desejos. A carne quer festa, bebedice, glutonaria, contendas, invejas. Amém? Revesti-vos do Senhor Jesus. Amém? Revistamos, irmãos, do Senhor Jesus. Não vamos dar cuidado à nossa carne, em seus desejos. Sim, a nossa carne é má, a tua é má como a minha. Amém, irmãos? Nós temos que nos revestir do Senhor. Nós temos que nos encher das convicções do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, dos princípios do Senhor, dos exemplos do Senhor. Aí seremos achados vestidos. Amém? Eu sempre digo, irmãos, que o Senhor tem que nos encontrar tropeçando somente. Tropeçando, levantando, se arrastando, prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo disse, eu não estou perfeito, não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esqueci dessa parte, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo.
Senhor vai te dar uma chance nessa noite de ser revestido, se tu se encontrava do Espírito. E se tu já tinha tirado algumas roupas, algumas peças, Ele te dará a chance de tu colocar novamente. Amém. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. É um capítulo bem longo, mas eu vou ler. Do 17 ao 32, presta atenção. 4:17. Vê que nós lemos uma carta que Paulo escreveu para Corinto, outra para Roma e agora para Éfeso. E poderíamos ler para Filipos, poderíamos ler para Tessalônica e assim por diante. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andais mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os gentios, irmãos, aquele que quando tu vê fazendo algo de errado, tu fica escandalizado. Ele faz porque o seu coração ainda está duro, porque o seu entendimento está escuro. O nosso não mais. O nosso é ingratidão, é rebeldia, desobediência, é saudade do passado. Amém? Paulo diz: não andem como os demais gentios. Eles andam porque o seu coração ainda está duro, porque o seu entendimento ainda está o quê? Entenebrecido, escurecido, ainda é treva. Paulo diz: nós somos da luz, somos do dia, andamos como tais. E Romanos: os quais, havendo perdido todo o sentimento, 19, se entregaram à dissolução, para com avidez, ímpeto, cometer toda impureza. Versículo 20. Paulo diz: mas vocês, igreja, mas vocês eleitos, chamados, pegados pela mão, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém, irmão? O crente, o cristão, o eleito, o chamado, ele peca porque ele quer, porque ele já aprendeu o correto. Sim ou não? Paulo diz: mas vocês, mas vós, ó igreja de Éfeso, vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, que quanto à vida passada, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelos desejos de quem? Do engano, do diabo. E vos renovais no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, que segundo o presente de Deus é criado, em verdade, em verdadeira justiça e a nova veste é criada segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Agora trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, destrutiva, ofensiva, mas só o que for bom, boa, para promover edificação. Para que dê graça, para que ofereça graça
aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis o quê? Selado para o dia da redenção. Não entristeçais, irmãos, aquele que te revestiu, por dia da tua mudança de endereço. Qual foi a oração de Davi quando ele entendeu que ele tinha pecado e entristecido Deus? O que ele falou? O que ele pediu para Deus? Não retires de mim o teu Espírito. Amém? No Antigo Testamento, o Espírito não habitava da forma que habita em ti, em mim. Ele habitava nos reis, nos profetas, nos juízes, habitava em Davi. E Davi sabia que ele tinha entristecido o Espírito de Deus. E ele falou: Senhor, eu me arrependo, não retires de mim o teu Espírito. O Senhor tirou o Espírito dele? Não, porque ele se arrependeu. Amém? Se tu tens entristecido, se arrependa. O problema é que nós achamos que nós somos eternos. Quase esqueci o que eu ia falar. Só a graça. O problema é que nós achamos que vai dar tempo. Vai ter mais uma chance. Mais um dia. Vai ter mais um dia. Mas um dia o dia acaba. Quantas pessoas tu já conversasse e dissesse, e disseram para ti: ainda não, eu ainda não senti. Não, já sentiu sim, não quis. O Senhor já tentou pegar pela mão, sim. Um dia o dia acaba. Amém, irmãos? Amém. Um dia acabará as oportunidades. Por isso que nós devemos vigiar, estar atentos. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sabe como é que entristece o Espírito de Deus? Cometendo as coisas que tu ouviu até esse versículo. Tem mais. Paulo diz: não entristeçais. No versículo 32 ele diz assim, 31. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, maldade, seja tirada do meio de vós. Antes, sejam um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. De qualquer maneira? Não. Em Cristo. Deus nos perdoou, irmãos, em Cristo. Só esse versículo, Deus nos perdoou em Cristo, daria uma pregação inteira. Deus não te perdoou na criação, não te perdoou em Abraão e nenhum outro. Deus não vai te perdoar no espiritismo e nenhum desses ismos. Deus não vai te perdoar se tu crer no sol e na lua. É em Cristo. Deus nos perdoa em Cristo, na figura de Cristo. Tu tem que reconhecer que sem Cristo, sem Deus, tu és vergonha, nu. As palavras, os exemplos não estão aqui por acaso, irmãos. É exatamente essa mensagem. Essa mensagem o apóstolo inspirado pelo Espírito quis deixar. O Senhor Jesus quis deixar. Nudez, irmãos, será um momento de vergonha. Vergonha. Desprezo, abandono. Amém? Não tire a veste que o Senhor tem colocado. Amém? Não queira se despir. Não desobedeça. Não sinta saudade do passado, irmãos. Para nós finalizarmos, Apocalipse capítulo 16. Vou botar um pouquinho de medo de vocês.
Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 16. Diz assim: E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espírito de demônios. Eu tenho sim um cuidado, irmãos, de não falar muito em demônios, em diabo, em capeta, em satanás. Eu sei que às vezes, né, muitos lugares talvez exaltam, mas nós também não podemos negligenciar. Isso aí. Nós não podemos nos omitir. Isso aí. Nós não podemos nos omitir, irmãos, de ensinar que sim, existem demônios, espíritos malignos. E aqui nesse dia, irmãos, não haverá mais trava. Nesse dia aqui não haverá mais socorro. Nesse dia aqui nada mais impedirá com que eles façam o que eles quiserem com aqueles que forem encontrados nus, despidos. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e todo o mundo para o congregar, para o reunir, para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Está acompanhando? Eis que venho como? Para roubar? Não, de surpresa. De surpresa. Alguma vez alguém ligou para ti e falou: ó, estou indo aí na tua casa roubar? Jesus também não vai. Isso não vai acontecer, irmãos. Jesus não vai te garantir que hoje é a tua última noite. Está no ar. Pode ser, pode não ser. Jesus não garante. Ele garante uma coisa: ele vai vir. De surpresa. É isso que assusta mais. O que mais assusta aqui é de surpresa, irmãos. A gente vê saudável morrendo e doente ficando. A gente vê fiel, justo, crente morrendo, novinho, endemoniado ficando. Não tem como saber. Não. Ah, tu é saudável, irmão, igual um touro, tu vai. Às vezes não. Eis que venho como ladrão, de surpresa. Mais do que feliz é aquele que vigia, aquele que é cuidadoso, aquele que não dormiu, aquele que não desobedeceu, aquele que não sentiu saudade. Mais do que feliz é aquele que vigia e que guarda o quê? Leia comigo, por favor. E que guarda o quê? Que vestes? Guardar, irmãos. Sim ou não? Podemos ter a loucura ou não de nos despir? Podemos, mas não devemos. Mais do que feliz de Jesus é aquele que vigia e guarda as suas vestes, aquelas que foram dadas, para que não ande. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu amo as Escrituras. Ela parece um papagaio, fica repetindo coisas, histórias, palavras, símbolos. Não. Só não ama quem não lê.
quem não ouve, quem não busca entender. Jesus falou, olha, para que vocês não andem nu, porque se vocês andarem nu, vocês o quê? Verão as suas vergonhas. Não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém? Glória a Deus. Era essa palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite, irmãos. Uma veste nupcial nos foi comprada e foi sim já colocada. Eu creio nisso. Ou talvez, para alguns aqui ainda não foi colocado. Ela é colocada mediante a fé no batismo. Amém? Essa veste é colocada mediante a fé no dia do batismo. Talvez alguns ainda não receberam. Talvez alguns receberam e tenham guardado. E talvez alguns já se despiram. E esse talvez, na verdade, é uma afirmação. Sim, tem para todos os públicos. O que se despiu tem que se revestir. E o que está vestido, o que tem que fazer? O que está de pé, o que faz? Cuide para que não caia. Tem para todos os públicos, irmãos. Amém?